ok? Abra então sua Bíblia comigo e vamos agora então para Apocalipse capítulo 14, versos 9 em diante. E eu leio o seguinte: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou sobre a mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A terceira mensagem angélica tem que ser estudada à luz da primeira. Se a terceira mensagem nos adverte para não adorarmos a besta, a primeira mensagem nos convida a adorar a Deus. Então, estas mensagens devem ser estudadas por contraste. Na primeira mensagem angélica que estudamos aqui na segunda-feira, nós vimos que o anjo convida todos os habitantes da terra a adorar aquele que criou céu, terra, mar e fonte de águas. Agora a terceira mensagem diz: não adore a besta. É claro que na sua mente já surgiu várias perguntas, né? Uma delas talvez seja: pastor, quem é essa besta que quer ser adorada? Bom, a palavra besta ou animal na profecia, ela significa um reino ou um poder. Nesse caso, é um poder. Um poder usado por Satanás para conseguir a adoração das pessoas. Porque finalmente Satanás é aquele que sempre quis ser adorado no lugar de Deus. Aliás, o pecado surgiu no universo quando Lúcifer, que era um anjo de luz, desejou estabelecer o seu trono acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Quando ele desejou ser adorado como Deus, e porque ele desejou ser adorado como Deus, ele se rebelou contra o governo de Deus e do céu foi expulso. Satanás não perdeu o desejo de ser adorado. E passados milênios da sua expulsão no céu, quando ele vai tentar a Cristo no deserto da Judéia, isso está lá em Mateus capítulo 4, ele vai dizer para Jesus: se você tão somente se prostrar e me adorar, eu te devolvo a humanidade, eu te entrego todos os reinos da terra. Veja, querendo ser adorado por Jesus. O desejo de Satanás sempre foi de ser adorado. E ele usa entidades, poderes, sistemas para receber adoração. Nesse caso, em Apocalipse 14, que fala que nós não devemos adorar a besta, este é um poder a quem Satanás usa para angariar adoração. Quem é essa besta, pastor? Você tem que voltar para o capítulo 13, porque no capítulo 13 de Apocalipse há uma descrição de duas bestas, uma que sai do mar e uma que sai da terra. Dê uma olhadinha brevemente comigo em Apocalipse capítulo 13. E aqui diz o versículo 8: E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Então a besta que sai do mar quer ser adorada. E ela será adorada. Mas quem é essa besta que sai do mar? Esta besta é um poder que atuaria na história durante a Idade Média por 1260 anos, sofreria uma ferida de morte e voltaria agora no tempo final, tentando ser adorada. Nós identificamos esta besta como sendo Roma papal. Não foi
a Roma dos papas, que ao longo da Idade Média se declarou substituto de Deus? Não é daí que vem a palavra vigário, representante ou substituto? Não foi esse poder que tenta ser adorado como o próprio Deus? Não foi o Papa Leão XIII que declarou: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso? Não é o sistema papal que quer que as pessoas se ajoelhem, se prostrem e os adorem como verdadeiros deuses? Então, Satanás usa esse sistema para que ele mesmo seja adorado. E quando nós adoramos a esse poder, adoramos a besta, estamos adorando o próprio Satanás que está por trás do poder. Amigos, isso é muito sério. É por isso que esta é a mensagem para o tempo presente. E eu espero que você que está me assistindo, que é uma pessoa honesta e sincera, que deseja de fato conhecer a vontade de Deus, que você busque na palavra o aprendizado, que você busque conhecer mais sobre esse tema. A você que está assistindo no YouTube, aqui mesmo no meu canal, eu tenho uma série chamada Eventos Finais e nela eu faço uma análise sobre este poder que se levanta do mar. Busque aqui por Besta do Mar no canal ou por Papado e você vai encontrar vídeos onde eu explico com detalhes isso, que eu não posso explicar agora. Mas Satanás quer ser adorado através da besta. Então, a advertência do terceiro anjo é: não adorem a besta. O texto é muito claro. Se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou sobre a mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Sabe o que significa beber do vinho do furor de Deus? Significa receber os juízos de Deus. E esses juízos estão descritos em Apocalipse capítulo 16, que são as 7 pragas que serão derramadas sobre a terra. Então as pessoas que se prostrarem diante desse poder, elas receberão as 7 pragas. E é claro que perderão sua salvação, porque só vai receber a praga o ímpio que está condenado. Por outro lado, o primeiro anjo nos convida a adorar o Deus que criou céus, terra, mar e fonte de águas. E aqui nós temos que entrar num assunto que às vezes é bem delicado. Mas eu espero que você esteja com o seu coração aberto para entender as verdades que a palavra de Deus quer nos revelar. Quando Deus pede que nós o adoremos, e quando o anjo, o primeiro anjo, convida a humanidade a adorar a Deus, o anjo dá um motivo. Aqui em Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez céu, terra, mar e fontes de águas. O primeiro anjo nos convida a adorar a Deus porque Ele é o Criador. Quando vamos para o livro de Gênesis, o livro das origens, e estudamos sobre a criação divina, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. Ele fez do sábado um memorial da criação. E quando hoje eu e você descansamos no sábado, no 7º dia, nós estamos reconhecendo de que Deus criou todas as coisas e também nos criou. Reconhecendo que nós somos criaturas e Ele é o Criador. Reconhecendo que nós temos o privilégio de adorá-lo, porque Ele não é só Criador, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que se importa. Ele se importa com você, se importa com suas lutas, com seus dilemas. Ele está atento a cada movimento teu. Ele quer te ajudar em cada detalhe da sua vida. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. E quando Deus descansa no sábado, a Bíblia diz em Gênesis 2, 1 a 3, que Ele descansa, abençoa e santifica.
Ele torna o sábado um dia santo. Adão e Eva foram os primeiros beneficiados desse sábado. Trabalhavam 6 dias no Éden, cuidando de todas as coisas no jardim, e descansavam no 7º dia. O próprio Deus pediu que eles fizessem isso. O sábado foi observado em todo o Antigo Testamento. As experiências de Êxodo, capítulo 16, na queda do maná, que caía todos os dias e no 6º dia caía dobrado, porque no sábado não caía, para que o povo não tivesse que ir lá no deserto colher. É uma evidência de que Deus estava orientando o seu povo a guardar o sábado. Agora, o que acontece com o cristianismo hoje? As religiões abandonaram o sábado e estão todas ensinando que o domingo é agora o dia santo. Mas quem é que surgiu com essa história que domingo é dia santo? Não foi a Igreja Romana? Não foi o papado em seus concílios, que concílio após concílio foi deixando o sábado de lado e dando ênfase ao domingo, até que no catecismo se colocasse no lugar do sábado guardar domingos e festas? Não é isso que diz o catecismo? Então, meus queridos, o domingo é uma tentativa de se mudar a lei de Deus. E quando o domingo hoje é ensinado e nós reverenciamos a esse dia como um dia santo, o que estamos fazendo? Nós estamos adorando o poder que tentou fazer essa mudança na lei de Deus, a besta de Apocalipse 13. Você percebe a seriedade do assunto? Eu queria que você entendesse o desejo nosso. Estamos aqui para estudar esse livro, para que você aprenda a verdade. Porque você, só conhecendo a verdade, você vai poder ser livre. Ou você vai estar pelo menos numa posição de tomar uma decisão. Se você quer ficar com a verdade ou se você quiser ficar com o erro. Mas então a tentativa de se tirar o sábado e colocar o domingo é o que constitui a adoração à besta. Então, quando eu me prostro diante desse falso mandamento, eu estou adorando um outro poder que não é aquele que me criou. Então, entenda uma coisa. Nesse conflito final entre o bem e o mal, o 4º mandamento será a pedra de toque. Será o ponto delicado, decisivo. De um lado estarão aqueles que reconhecem que Deus os criou, que Deus é o Criador de todas as coisas e que, como memorial da criação, deu o 7º dia, o sábado. Do outro lado, estarão aqueles que estão adorando a Deus no outro dia. Estão guardando o 1º dia da semana e não o 7º. E ao fazer isso, talvez inocentes, imperceptíveis, eles estão, ou sem reconhecer, eles estão adorando um outro poder que não é o poder de Deus. Eles estão venerando a instituição que tenta fazer a mudança na lei de Deus. Isso é muito sério. É por isso, meus queridos, que esta é a última mensagem que Deus tem para apresentar. É por isso que eu e você somos hoje desafiados a irmos para a Bíblia, em busca da verdade, em busca de respostas. E deixa eu dizer mais uma coisa para você. Não delegue sua salvação a ninguém. Não deixe na mão de outros questões de eternidade. Você precisa se posicionar, porque salvação finalmente é individual. Eu posso e devo ajudar minha esposa, meus filhos, meus familiares que desejam ir para o céu. Eu posso e devo fazer o possível para que eles sejam salvos, mas finalmente ninguém vai para o céu empurrado. Aqueles que não quiserem não irão para o céu. Então você tem que querer
E tem que querer muito. E se você quer ir para o céu, você tem que se debruçar sobre esse tema que eu estou apresentando para você. Essa é a grande controvérsia do mundo religioso hoje. Olhe para os mandamentos. Os mandamentos serão usados por Deus no juízo. Então, quando cada ser humano for ser julgado, para se determinar salvação ou perdição, é a lei de Deus que será levada em conta. Agora, olhe para os mandamentos. Quando chegamos ao segundo mandamento da lei de Deus, ele não aparece mais no catecismo. Porque o segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Esse mandamento foi tirado do catecismo. Não se ensina isso na igreja. Por quê? Porque as pessoas estão sendo motivadas a se prostrarem diante de imagens, a venerarem imagens, a fazerem procissões carregando imagens, a confiarem nesses santos que as imagens representam como se eles estivessem no céu. Uma coisa que não é verdade. Pedro, Paulo, Tiago, Maria, ninguém está no céu. A Bíblia não diz isso. Isso não é um ensino bíblico. Vamos para o quarto mandamento. O catecismo mudou. Tirou o segundo mandamento e agora o quarto virou o terceiro. E lá se colocou guardar domingos e festas. Guardar domingos? Sim, a Igreja Romana fez essa tentativa de mudar a lei de Deus. Tiraram o sábado, que apontava a Deus como Criador, e introduziram o domingo. Então você tem agora, na terceira mensagem angélica, uma advertência: não adore a besta. E sabe como que as pessoas adoram a besta? Se submetendo a esse poder que tentou mudar a lei de Deus. Enquanto que o primeiro anjo diz: adorem a Deus, porque Ele criou. E Deus quer ser adorado no dia em que Ele criou para ser adorado, que é o sábado. Pastor Arilton, estariam então todas as religiões enganadas com relação a esse tema? Sim, exatamente isso. É por isso que a Bíblia nos adverte: não sigais a multidão para fazer aquilo que é errado. Olhe para a Bíblia. Pesquise por você mesmo. Coloque-se de joelhos diante do Senhor. Levante-se de madrugada para buscar a presença do Senhor. Pergunte para Deus se o que você está ouvindo é verdade ou não. E sabe o que vai acontecer? O mesmo Espírito que chamou você, o mesmo Cristo que chamou você para segui-lo, vai te orientar no caminho da salvação e da vida eterna. Há uma linda promessa na palavra de Deus para mim e para você. Aliás, é o meu texto preferido da Bíblia. Filipenses 1, verso 6. Paulo escreveu assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está operando uma boa obra no seu coração. E essas verdades que aqui estamos estudando, elas devem alcançar sua vida para que você tome uma decisão, para que você se desvencilhe de tradições, dogmas, doutrinas que são apenas ensinos de homens, que não se sustentam na palavra de Deus. Porque finalmente é isto que vai definir salvação ou perdição. Porque aqueles que adorarem a besta e se submetem ao dia que ela instituiu no lugar do sábado, receberá as pragas e será destruído. Aqueles que adorarem a Deus, aceitando a lei de Deus, toda ela, não apenas o sábado, mas toda ela, inclusive o sábado, eles serão salvos finalmente. E eu e você temos que escolher de que lado nós queremos ficar. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, talvez no estudo da Bíblia de hoje, você tenha se surpreendido com algumas revelações que eu fiz. Você pode até duvidar do que eu estou dizendo, mas faça uma coisa. Gaste tempo estudando a Bíblia e busque conhecer mais sobre esses temas. Não apenas estude a Bíblia
mas peça a direção divina para você estudá-la. Peça a direção divina para você compreender qual é o plano que Deus tem para você. E se você perceber que o que você está aprendendo de fato está na Bíblia, e é verdade, que você tome hoje a decisão de ser leal ao Senhor, independente das circunstâncias. Deus espera hoje homens e mulheres de caráter que tomem a decisão de segui-lo, ainda que caiam nos céus, que fiquem pelo direito e pelo que é reto, ainda que o mundo vá em outra direção, que abracem as verdades da Bíblia com toda a humildade e que vivam uma vida de santidade na presença do Senhor. Eu quero orar por você, para que isso se cumpra em nossas vidas. Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado pelas verdades da Tua Palavra que estamos aprendendo aqui no programa Encontro com a Vida. Muito obrigado, Senhor, por sabermos que Tu és o nosso Criador e que nós, ao santificarmos o 7º dia da semana, o sábado, nós estamos te prestando a devida homenagem, a devida adoração. Nós somos criaturas, Tu és o nosso Criador. Não nos deixe, Pai, sermos enganados por esses poderes que estão tentando usurpar o Teu lugar, mas que nós sejamos fiéis apenas à revelação da Tua Palavra. Dá-nos um dia abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.